Tchela Azevedo, meu irmão, venha pro jogo. Vambora. Gadu, prazer falar com você, cara, né? Eu não tive ainda o prazer de estar pessoalmente com você, mas espero em breve ter essa oportunidade, né? Cara, eu queria fazer logo de saída uma pergunta que talvez esteja no coração e na mente de grande parte da torcida do Bahia, né? Eu não sou Bahia, sou do Bahia, mas como torcedor de futebol e do meu clube, seria a pergunta que eu faria para o meu diretor de futebol, né? Qual é o desafio, como é o desafio, cara, de você conseguir equilibrar a estruturação de um projeto de longo prazo de um MCO, como é o que o Bahia está envolvido hoje, com as expectativas, cara, esportivas que são imediatas, né? Ainda que naturais do torcedor, cara. Qual é esse desafio de conseguir conciliar essas duas coisas que têm, a princípio, né, velocidades bastante diferentes, eu diria? Salve, salve, nação tricolor, Jailton Nogueira mais uma vez por aqui do canal BB Sage News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um corte lá da entrevista que rolou com o Cadu Santoro lá no programa, no podcast do nosso querido Cássio Cardoso, ele que entrevistou o diretor de futebol do Sport do Bahia, Cadu Santoro, e trouxe mais dados, informações sobre a fusão do Bahia e o Grupo City. Ele que falou dessa vez sobre o ano zero do Bahia. Bahia que sofreu no ano passado, que lutou até a última partida para não ser rebaixado. E ele tomou como surpresa, viu o nível do futebol que era muito mais difícil do que o que ele imaginava. Vamos acompanhar, vamos ver o que é que ele disse nesse trecho. Mas antes disso, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo, vamos acompanhar o que Cadu Santoro falou sobre o ano zero do Bahia. Acho que é uma excelente pergunta, Tchela. E aí eu queria abrir até um pouquinho mais a resposta, porque eu acho que a função do diretor de futebol ela acabou sendo tratada hoje muito como a contratação, né? E aí eu escutei outro dia, acho que até o Paulo Brax, num podcast, falando, então, se a gente trabalha 3 meses da janela, os outros 9, o que é feito, né? Eu acho que esse é um ponto super importante, porque a função do diretor de futebol, claro, naturalmente, assim, eu tenho uma obrigação de acompanhar o dia a dia do clube, de fazer com que todo mundo esteja pensando no jogo de quarta, ou no jogo de amanhã, né? Melhor dizendo, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar envolvido em discussões do qual projeto do Bahia dos próximos 5, dos próximos 10, dos próximos 15 anos. E aí eu faço até um comparativo olhando esse novo modelo dos clubes, da SAF, e a dificuldade que deve ser para o modelo associativo, porque a pessoa ela acaba se envolvendo diretamente, emocionalmente no jogo, e como é que ela consegue planejar com todo aquele barulho em volta, né? De repente, de um resultado. E eu sou um cara... E os presidentes das associações são torcedores dos clubes, acabam recebendo a mensagem a relação é diferente, do pai, do amigo, né? Questionando coisas que são normais. E também é o porquê o futebol é tão cativante, né? Mas assim, a minha função, claro, eu tenho que pensar no jogo, mas eu tenho que pensar no planejamento. E a gente, como grupo, e eu sou um cara que venho como eu contei aí, de Adidas, de multinacional, eu venho desse lado de projeto e eu gosto muito desse lado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, provavelmente, mas a reestruturação do clube ela foi fundamental para pensar nos próximos 10 anos. E a gente vem trabalhando diariamente em decisões que a gente não vai enxergar o resultado no curto prazo, mas que todo mundo vai enxergar no médio e longo prazo. E aí eu fico muito feliz com a pesquisa que vocês estão fazendo, quando o torcedor fala que o know-how é o mais importante, e não necessariamente o investimento financeiro, que claro que é importante, claro que a busca é por isso também, mas me deixa muito contente porque o grupo que adquiriu os 90% do Bahia, eu acho que é o grupo com maior know-how. Sim. E aí quem participou da reunião, a primeira reunião com o Ferran, do conselho, ele falou isso, ele falou, não posso prometer o título em 1, em 2, em 5, não sei, a gente não pode, mas o que eu posso prometer é a melhor gestão de futebol. E isso é uma coisa que ele bate e que eu, vivendo 10 anos do grupo, eu tenho certeza que a gente já está nesse processo aqui. Às vezes as decisões elas são questionadas e faz parte, algumas decisões do curto prazo, mas tem um norte, tem um porquê.
Então, não sei se eu fugi muito da tua resposta, da tua pergunta, mas é como eu vejo o mais importante da figura do diretor de futebol. E aí, se você olhar, acho que é legal. O diretor de futebol do Girona tá, acho que há 10 anos, ou um pouco mais. O Tite, eu tô há 10, tá há 11 anos e meio no Manchester City. Então, as figuras do diretor de futebol, elas são de longo prazo. São projetos de longo prazo. São projetos de médio e longo prazo. Claro, sem fugir da responsabilidade dos resultados de curto prazo, que a gente sabe que a gente também tem metas em cima disso. Claro, a pressão existe diariamente, independente, né? Isso aí eu queria pegar o gancho, Cadu, aproveitando, falando de performance de curto prazo, e aí eu queria entrar um pouco na seara do que foi o ano zero, que começa com uma expectativa muito grande, normal, né? Largada do projeto, muito jogador chegando, jogadores que a gente apostou muito, e muita gente, e alguns evoluíram e confirmaram, e outros nem tanto. Eu queria entender de vocês o seguinte: o que é que foi o diagnóstico de vocês depois daquele dia 6 de dezembro? Me corrijam, 6 de dezembro? 6 de dezembro, foi aniversário da Bahia Linha. Atlético Mineiro, na Fonte Nova, termina aquele jogo. Eu imagino que depois daquilo, algumas semanas depois, vocês precisaram fazer um diagnóstico para saber o que é que não deu certo. E em cima disso, o que é que foi tomado de correção para o que a gente está vivendo agora em 2024? Vamos lá, uma pergunta. Essa pergunta vai te fazer um podcast só dessa pergunta. Eu acho que vale. Eu acho assim, Renatinho, primeiro que a gente tinha total conhecimento de que ia ser um ano muito difícil, pelos clubes que tinham subido, né? Cruzeiro, Grêmio, Vasco e o Bahia. Então a gente já tinha esse entendimento que ia ser um ano muito difícil, mas a gente não pode negar, quando a gente faz uma análise no final, de que a gente teve mais dificuldade do que a gente esperava. Eu falei na minha primeira entrevista que o nosso objetivo era se manter no ano 1 no ano 0 na Série A sem sofrimento, e não foi o que aconteceu. E a gente precisa fazer uma análise em cima disso, não podemos fugir dessa questão, fugir desse ponto. A gente tentou fazer uma montagem de elenco, onde a gente precisou fazer operações em julho, porque a gente sentiu a necessidade. Então, tinham coisas previstas, a operação do Gilberto, acho que é um bom exemplo, que foi muito elogiada no momento. E a gente sabe que, como qualquer atleta, às vezes vai oscilar um pouquinho, agora fez um ótimo jogo de novo. Mas quando a gente faz uma operação dessa, é porque o grupo também está entendendo que a competição está num nível mais alto do que era esperado. E eu acho que, quando a gente olha o que aconteceu, eu não vou colocar o Grêmio nessa balança, porque o Grêmio ele joga uma Série B já com um elenco de Série A, digamos assim. Ele reduz folha. Foi estranho aquela queda, né? Porque não parecia algo... Uma queda até fora da curva. Mesmo ele reduzindo folha, as informações que a gente tinha é que eles tinham uma folha 3 vezes maior do que Vasco, Cruzeiro e Bahia. Então... Ele já tinha uma espinha dorsal. Exato. Eles não desmontaram, fizeram vendas que eles precisavam, que eram importantes, mas eles mantiveram o elenco. E aí, quando você olha Vasco, Cruzeiro e Bahia brigando, acho que até o final da competição para manutenção, eu acho que mostra como não é fácil você, no ano 0, já querer atingir um nível mais alto de competitividade. Então, a gente, obviamente, estudou muito o que foi feito. A gente entendia que o ano 0 era um ano de muita dificuldade na concorrência do mercado, porque atletas que no passado você trazia por empréstimo, ou trocava, ou mantinha percentual. Hoje o mercado entende que esse jogador tem seu valor, vale 1, vale 1,5, vale 2 milhões de euros. Então isso mudou a concorrência no mercado. Inflacionou muito, né, Carlos? Inflacionou muito mesmo. Muito em caixa alta, né? Muito em caixa alta. E faz parte... Literalmente caixa alta. O homem chega, respirou. Ele falou assim, ai, meu budget. E faz parte, e isso é importante, quando você tem um investidor com know-how, ele entende que isso está acontecendo no mercado também, ele adapta o que é necessário no mercado, como a janela do meio do ano, como modelo e perfil de operação que a gente fez agora em janeiro, porque a gente entendia que precisava dar alguns passos para tornar o elenco mais competitivo, para atingirmos um nível de competitividade na temporada melhor. Então, eu acho que a gente fez assim essa análise de muitos dos pontos, a gente corrigiu muita coisa, trouxe reforços que pudessem impactar já no curto prazo, mas precisamos ser sinceros que foi um ano
que não soe como irresponsabilidade, tá? Mas que foi um ano de aprendizado, foi um ano que foi mais difícil do que não só o Bahia, mas o Vasco, o Cruzeiro também, quando você conversa, também entenderam que foi. E agora, acho que o que a gente não pode é cair nos mesmos erros, é aprender com os erros, e espero que a gente esteja no caminho para continuar crescendo dentro da expectativa também, que a gente tem que sempre controlar, né?